paz do Senhor. Amém. Esse Evangelho, Lucas capítulo número 10. A partir do versículo número 25. Aleluia. Amém? Amém. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e ele disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Me perdoe por ter me equivocado. Lucas apenas escreveu o Evangelho de Lucas e não foi discípulo nem apóstolo. Segundo a história conta, ele provavelmente andou com Paulo. Ele escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Então me perdoe pelo meu equívoco. Então nós temos aqui a parábola do bom samaritano. Aí você pode dizer assim: o bom samaritano é Jesus Cristo. Realmente, ele é o sumo, né? O acima dele não tem ninguém que seja tão quanto ele é, ou acima ou igual. Ele não tem outro igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem. Só tem um detalhe importante que eu quero lembrar aos irmãos estão conscientes, que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, ficou andando aqui na terra por mais uns 40 ou 50 dias, pregando o Evangelho, dizendo: eu ressuscitei realmente. Apareceu mais ou menos 500 pessoas, e falou para os discípulos permanecerem
Jerusalém, que ali os seus discípulos iriam ser revestidos de poder, revestidos com o Espírito Santo, que já desde quando a criação aconteceu, o Espírito Santo já ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, de uma forma toda poderosa, ele já trabalhava na época dos reis, na época dos juízes, na época quando o povo de Israel saiu do Egito, quando entraram em Canaã. Então, por toda a trajetória dessa terra, existe a ação do Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, toda a carne, conforme Joel fala, profetiza, toda a carne recebeu o poder e a autoridade e a unção do Espírito Santo de Deus. Então, não apenas os sacerdotes, não apenas os reis que buscavam o Senhor, eles teriam condições de ter a habitação do Senhor em suas vidas, ou então a revelação, ou então ouvir a voz de Deus nitidamente para transmitir ao povo. Hoje, todos nós temos essa bênção em nossas vidas. Cada um de nós estamos aqui, somos um templo a qual o Espírito Santo de Deus, ele deseja, ele quer fazer habitação, ele quer fazer morada, mas depende unicamente de você, unicamente depende da minha vida. Não é alguém que vai colocar a mão na sua cabeça e você vai receber o Espírito Santo. Não é alguém que é profeta, alguém que é pastor, alguém que fala em língua estranha, alguém que profetiza, que vai colocar na sua cabeça as mãos e você vai receber o poder, a autoridade do Espírito Santo. Basta você abrir sua boca e clamar a Ele, e Ele tem poder, Ele entra na sua vida e Ele tem poder de te usar naquilo que é necessário fazer. Dito isso, meus irmãos, o bom samaritano, ele foi esse que está ao céu. Ele deixou, aleluia, a ação do Senhor Espírito Santo, que também é Deus, no meio de nós, aleluia. E esse maravilhoso Senhor, Ele quer habitar em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita em casas que o homem constrói, que por mais bonita que seja, por mais maravilhosa que seja, por mais rica que ela seja, o Espírito Santo não habita nesse imóvel, mas ele habita na criação, aleluia, das mãos de Deus, que sou eu e é você. Aleluia! Glória! Glória! E Ele quer habitar nessa noite em nós. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades, cada um tem o seu problema, cada um entrou com a sua dificuldade neste lugar. Aleluia! Mas o Senhor hoje está dizendo para nós que nós precisamos nos revestir deste poder, desta autoridade, desta unção, a qual foi derramada nos dias de Pentecostes. E diga-se de passagem, foi tão, a unção foi tão transbordante na vida daqueles irmãos, que começaram a observar, mas esse povo aí está meio estranho, está meio esquisito, parece que já estão bêbados, parece que já estão, aleluia, falando em outras línguas estranhas, esquisitas, mas eles estavam falando a língua do céu, a língua que Deus nos concedia, e eles estavam falando as maravilhas, os milagres, os prodígios, e falando que o Senhor é Deus. Jesus havia ressuscitado e havia deixado a autoridade e unção da vida daqueles homens. E não é diferente hoje, meus irmãos. As preocupações da vida, elas andam tomando muito tempo. As preocupações da vida nos andam tirando o foco daquilo que Deus já planejou para nós. Nós não dependemos, meus amados irmãos, dessa terra. Mas nós não temos que trabalhar, irmão. Nós não temos que cursar. Nós não temos que buscar as coisas dessa vida, dessa terra. Ainda estamos aqui. Mas nós não podemos nos enroscar nessas coisas.
coisas. Essas coisas não podem ser prioridade em detrimento de Deus, em detrimento daquilo que Deus já liberou para nós, em detrimento daquilo que Deus já fez na cruz do Calvário. O Senhor nos deu vitória na cruz, irmão. O Senhor nos deu graça na cruz. Ele nos comprou. Nós não somos mais nossos, sabia disso? Eu não sou mais meu dono. Eu mandei mim agora. Eu que decido o que eu vou fazer da minha vida. Não funciona assim não. A partir do momento que eu descer as águas do batismo, a partir do momento que eu sair daquelas águas que significa o meu sepultamento para esse mundo, eu saí vivo para Deus. Você saiu vivo para a presença do Senhor. Você ali falou para Deus: Deus, eu confio no seu nome, no seu poder. Eu sei que o Senhor tem poder para me salvar. Eu sei que o Senhor tem poder para me dar vida eterna. Eu reconheço que eu estava condenado, estava morto antes de descer essas águas. A partir de hoje, eu vivo para o Senhor. Então, a partir de hoje, não sou eu mais quem define o que eu vou fazer, mas eu espero a orientação que vem do Senhor. E a pergunta fica para nós nessa noite: que onde você tem buscado, meu irmão, para viver a sua trajetória? Qual ponte você anda ouvindo? O que você anda vivendo, o que você anda vivenciando? Que decisões você tem tomado e por quê? Por quem? Para quê? Muitas vezes nós queremos nos justificar, igual o fariseu aqui. Queria se justificar, queria colocar o Senhor à prova. Será que nós não estamos colocando o Espírito Santo de Deus à prova? Tomando algumas decisões. Parece que estamos indo no automático. Porque a vida da minha mãe era assim, então a minha vida também vai ser assim. Porque a vida do meu pai era assim, então minha vida também vai pela mesma trajetória. Porque meu avô também, ele viveu isso, também eu vou viver isso. Porque o fulano de tal deu uma notícia que vai acontecer assim. Porque está vindo uma onda assim, que vai atingir assim, e vai atingir não sei o que, e vai acontecer não sei o que. Aqui está a nossa bússola, meus amados irmãos. Aqui está a nossa bússola, e nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos que mudar a quem estamos dando atenção, em quem estamos investindo nossa vida, desgastando, gastando, procurando uma razão das coisas em fontes que não são a palavra, que não são a presença do Senhor. Parece que nós estamos abandonados. Eu escuto algumas pessoas falando que parece, dá a impressão que nós estamos largados igual a estrela que está lá no alto lá. Ela está largada lá. Ela está largada, nós vamos morrer, mas está lá. Está largada. Mas está lá. Desde quando ela está lá? Não sei. Quando eu nasci, eu estava lá. Eu já estou chegando a 50 anos e continuo no mesmo lugar. Não sei. Não sei precisar para você quantos anos, quantos séculos, quantos milênios aquela estrela está naquele lugar. E ela continua lá. Aleluia. Ela continua no mesmo lugar. O sol, ele nasce ali e se põe lá. E não mudou essa trajetória do sol. A lua continua na mesma posição em determinadas fases do ano. Ela se coloca numa posição, ela se torna de um jeito num período, no outro período se torna de outro jeito, no outro período ela desaparece, não aparece mais, e de repente ela está lá novamente. E não mudou, porque alguém falou uma coisa aqui na terra, porque alguém disse que a crise vai chegar, porque alguém disse que a vida não vai deixar de melhorar, porque alguém
alguém disse que algum lugar tem alguma coisa. Dá a impressão que nós estamos abandonados. Dá a impressão que nós estamos aqui, estamos ali, está lá. Não sei como, mas está lá. Nem eu sei, nem você sabe. Mas eu quero dizer que nós não estamos abandonados, irmão. Nós estamos mediante, aleluia, a orientação do Espírito Santo de Deus. E se nós não estamos ainda dá tempo de acordar. Ainda dá tempo de se levantar e fazer diferente, irmão. Porque você quer que mude alguma coisa na sua vida, muda o que você está fazendo. Aleluia! Glória a Deus! Altera o que você está fazendo, as práticas que você está fazendo. Muda a sua trajetória que você vai ver mudar. Mas muda escutando o que Deus está dizendo. Não é o que estão dizendo. Não é o que falam demais. Muita gente, 100, 200, 1 milhão de pessoas estão falando isso. Mas a palavra de Deus está falando ao contrário. Eu vou ficar com a palavra de Deus. A Bíblia fala que pode descer um anjo do céu e falar alguma coisa que está fora da palavra do Evangelho. Considera anátema, considera maldito essa palavra. Isso que ele falou é maldito, não funciona, não vai dar certo, porque não tem fundamento na palavra de Deus. Então, falhou, é mentira. Nós não estamos sozinhos, não é? Nós temos o Senhor Espírito Santo, e Ele é Deus, e Ele é poderoso, Ele só tem todo o poder, só isso. Ele só tem todo o poder e toda a autoridade, está na mão dele. E a palavra de Deus diz que operando Ele, quem pode impedir? Ainda estão procurando aí quem pode impedir quando Deus decide agir. Ele na situação. E por que não acontece na minha vida? Porque nós não estamos acreditando, nós não estamos colocando o fundamento nas mãos dele, nós não estamos colocando nossa confiança, a nossa vida nas mãos dele. E nós estamos tomando decisões que não é a vontade de Deus. Era para Israel, irmão, em 40 dias, entrar na terra de promessa. Pasmem vocês, 40 dias. 40 dias já estava entrando na terra de Canaã, já estava conquistando tudo, já estava derrubando todo mundo por terra, já estava lá implantando a família. Nessa terra eu vou fazer minha família, nessa terra que eu vou produzir, nessa terra que eu vou abrir minha empresa, eu vou abrir minha plantação, que na época não tinha empresa, né? Minha plantação, aqui eu vou cultivar ovelha, aqui eu vou fazer ovelha, aqui eu vou fazer bois, aqui eu vou fazer outras coisas. Em 40 dias, já era para lá dentro. Demoraram 40 anos e só entrou 2 daquela geração. Será que vai acontecer a mesma coisa com você, meu irmão? Você vai ficar rodando 40 anos no deserto e vai morrer no deserto? Sendo que está ali a promessa, é só você dar mais alguns passos, você já está entrando na terra da promessa que Deus garante para você. A promessa já está ao alcance das suas mãos. Então você tem que confiar no Senhor. Você tem que dar crédito ao que Deus está dizendo e colocar em prática aquilo que o Senhor está falando, e você sabe o que o Senhor está falando. Para de se enroscar, não. Mas irmão, a dificuldade é grande, mas o Senhor é maior, Ele tem poder de reverter essa história, fazer uma nova história. Ele tem poder sim, Ele pode. Glória. Você não está ao léu, com uma estrelinha que está lá no mesmo lugar. Você é um ser vivo, você é um ser amado por Deus. Ele foi à cruz por causa de você, irmão. Ele te chamou a esse lugar para você dar fruto, para você crescer, para você cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. A sua história não acabou aqui, não. Aleluia. A sua trajetória, ela não acabou por aqui. Não importa a situação, irmão, Deus tem poder para reverter essa situação. Creia no Senhor. O Evangelho tem poder. Eu não tenho poder algum.
você realmente tem toda a autoridade. Ele habita na minha vida, Ele habita na tua vida também. Você não está jogado ao véu. Você não depende de um homem. O homem A, B, o homem C, o homem B, o homem F, o homem G, a igreja A, a igreja B. Não é a igreja C, não, a igreja D funciona, não. O que funciona é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Nós temos que depender mais de Deus, irmão. Às vezes nós procuramos mensagens, nós procuramos palavras, nós procuramos canções que venha sarar nossas enfermidades, nossas dores, tirar as dúvidas. É normal nós termos dúvidas. Até o mais avançado em idade, de vez em quando, não chega esse momento de avançada idade, mas chega dúvidas, chega encruzilhadas que não sabe que posição, decisão tomar, por mais que tenha a vida como experiência, por mais que sabe fazer, mas às vezes o que sabe não é suficiente. Às vezes tudo aquilo que ensinaram a ele, tudo que instruíram, não é o bastante. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não está abandonado. Você não está sozinho. Se você quer, se você crê, se você deseja, se você convida, mas não da boca para fora, não vai dizer que estou convidando, estou orando na madrugada, estou fazendo jejum, estou lendo a Bíblia. Tem que ser de toda a sua alma, tem que ser com todo o seu entendimento, com tudo que sou, conforme a canção que louvamos aqui, minha esposa, com tudo que sou. É tudo, irmão, é tudo ou nada, tem que ser tudo. Para Deus não é um pedaço, para Deus não é apenas uma porção, para Deus não é apenas um detalhe, para Deus tem que ser tudo, é para Deus, é para o Senhor. E não importa o lugar que você está, o lugar que não importa, entenda isso, em nome de Jesus nessa noite, saia com esse entendimento, o lugar bom não importa, você vai ser abençoado e você vai prosperar, aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos, você vai prosperar, porque você está com o Senhor. Isso tem que dar, isso tem que acontecer, você tem que ter certeza que você está com o Senhor e Deus está com você. E esse estar não é apenas de habitação, apenas de ficar, não, mas é de obediência, é de comunhão, é de ouvir a voz, ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e obedecer, que é o mais complicado, porque às vezes ouvir é muito fácil, porque Deus não se cala. Às vezes parece que Deus está calado, mas é apenas a questão do processo de caminhar. Porque a dificuldade não está no céu, está aqui na terra. E não é no mundo, é em nós mesmos. A guerra maior que acontece não é lá em Israel, lá na Ucrânia, é dentro de nós mesmos. É a maior guerra que acontece, é dentro de nós. E como nós não trabalhamos a Deus, como nós não trabalhamos no Senhor. O Senhor dá instrução, o Senhor dá vitória, o Senhor dá ferramenta, o Senhor dá tudo para nós. E nós dificultamos as coisas. Nós colocamos dificuldade, a gente não tem. Colocamos barreira, a gente não precisa mais. A barreira já caiu por terra faz tempo. Imagina que a barreira está de pé, mas não está, já caiu faz tempo. Você tem que avançar, você tem que ir adiante. Desenroscar. Parar de andar em círculos. Está na hora de sair do deserto, irmão. Aleluia. Está na hora de ir adiante. Nós enroscamos em situações. Às vezes nós, igual o povo de Israel quando entrou na terra da promessa, nós somos como gafanhotos, nós vamos ser consumidos, nós vamos ser destruídos, praticamente mais aqui hoje. Mesma coisa,
Vem uma notícia, nossa, nós vamos ser consumidos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser destronados. Misericórdia, irmão, seja o Josué vai nessa noite. Vamos adiante, vamos conquistar, vamos adiante, vamos reinar, vamos triunfar, em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos garantiu vitória. Isso não é palavra de autoajuda nem de incentivo, é a palavra de Deus, está dizendo. O Senhor Deus está sobre o pecado. Então o pecado que você está fazendo, ele não pode mais te dominar. Você tem poder no nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo, de vencer o pecado. Você consegue vencer. Eventualmente você caiu, Senhor, me arrependo, me perdoa, eu quero mudar, eu preciso mudar, me ajuda a mudar, Senhor, eu quero mudança. Tem que querer e fazer as coisas acontecer. Porque tem certas coisas que não é Deus que vai fazer, mas é você. Você tem que fazer alguma coisa. Não é ficar sentado à beira do caminho chorando, se lamentando daquilo que não aconteceu. Porque talvez realmente não vai acontecer, porque Deus tem coisa muito maior para fazer, irmão. E é na tua vida. E Deus é tão grande que as bênçãos alcançam todos nós aqui, muito mais pessoas, que vão vir a esta casa também, para receber o mesmo alimento que nós estamos recebendo neste lugar desta noite. Agora eu posso entrar na mensagem. Quem é meu próximo? Aquele fariseu experimentando Jesus estava dizendo: quem é meu próximo? Depois que ele falou todas as palavras, amar a Deus, com todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, é a lei. Então vai e faça isso. Jesus falou para ele: é isso aí, está certinho, parabéns. Mas ele querendo se justificar, querendo colocar uma barreira, uma dificuldade que não tem. Mais ou menos assim: olha, eu não tenho funções, então deixa para Deus, né? Eu tenho pai, né? Aí Jesus falou bem para ele: não, é você mesmo. É você que tem que fazer isso aí. Aí Jesus entra para a parábola do bom samaritano, a qual lemos. Aquele homem foi atingido. A Bíblia fala que ele quase estava à morte, na beira daquele caminho. E a Bíblia fala que o sacerdote passou, Jesus dizendo, contando a parábola, é uma comparação. Talvez tenha acontecido, talvez não tenha acontecido. Mas parábola geralmente é uma comparação de uma coisa com outra para evidenciar alguma coisa que Jesus queria ensinar. E Jesus passou grande parte do seu ministério ensinando. E é isso que está faltando. Muitas vezes nós, pregadores da palavra, fazer, ensinar. Nós precisamos, sabe, gastar mais tempo ensinando. É importante, sua vida dominical é fundamental. Precisamos aprender. Porque revestimento do alto, Deus vai mandar de bastante para alguém que não sabe usar. Deus não é irresponsável, nós até podemos ser. Nós entregamos aquilo que não é nosso para alguém que não sabe fazer. Não é nosso mesmo. Mas não é assim, é problema meu, depois vai responder. Porque é problema assim. Tem que tomar cuidado para quem não sabe fazer. Mas Deus não é irresponsável. Ele entrega para quem sabe. E dá condições para nós aprendermos. Ele não vem, cobra você de alguma coisa que você não sabe. Mas ele vem te explica. Ele te orienta. É igual o pai, né? Quando vai ensinar um filho a andar de bicicleta. Toma, subida. É assim? Coloca a rodinha, os lados. Bota a mão na manete, vai andando junto. Até que ele pega segurança e consegue andar com as rodinhas.
Até o dia que tira uma rodinha, aí e leva um pouquinho lá, uma rodinha. Mas de repente, uma rodinha que vai embora. Tira outra rodinha, e de repente ele anda assim a rodinha. O Senhor é conosco assim. Jesus ensinou, ele gastou a maior parte do seu ministério de 3 anos e meio ensinando. Mas continuando a palavra, primeiro passou um sacerdote. O sacerdote tem ferramenta, né? Sacerdote. Era aquele que na época levava as ofertas ao altar. E entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Sacerdote. Tinha conhecimento da lei do como nenhum tinha esse conhecimento. Lei de Moisés. Tinha isso na sua mente. Fazia as suas orações dentro da tenda, observando as leis. Tinha os rituais do dia a dia, na sua mente e na sua prática. Sacerdote não era qualquer pessoa. Mas quando viu esse homem quase morto à beira do caminho, passou de lado. Fingiu que não viu. Aí passou o levita. O levita era aquela pessoa separada. Ele não tinha trabalho. Ele não tinha propriedade. Nem casa ele tinha. Ele vivia para a obra de Deus. Ele vivia no templo. E se alimentava daquilo, das ofertas, conforme Moisés já havia determinado. E ele fazia o louvor e também a manutenção da casa de Deus. Vamos supor no tempo de hoje. Quebrou uma torneira, eu devia ir lá fazer a manutenção da torneira. Deu uma água, vamos pintar o tempo, eu devia. Limpeza dos banheiros, limpeza da igreja, tirar o pó, é o levita. A função do levita era essa: cuidar da casa de Deus, cuidar dos preparativos para fazer um culto, é o levita. Os irmãos entenderem a função. Bom, a função era importante, mas foi outro que passou de lado. Viu a necessidade daquele homem quase moribundo, quase morto, e passou de lado. Aí Jesus coloca a figura do bom samaritano na história. O samaritano era aquela pessoa que era odiada pelo judeu. Se encontrava, dava briga. E era briga feia. Eles não aceitavam que havia uma mistura. Judeu com outra raça, aí misturou e saiu o samaritano. Aí o samaritano, ele desviou o caminho. Ele pegou aquele homem, curou as suas feridas, colocou óleo, colocou água. Deixou 2 denários. Um denário era um dia de trabalho braçal de um trabalhador. É o salário de um trabalhador braçal. Deixou 2 denários naquela hospedaria, onde, quando ele voltasse, você pode cuidar dele aí, o dono da hospedaria, porque quando eu voltar, você me fala quanto custou, como que você gastou a mais do que eu já tinha deixado a você, que eu vou te repor aquilo que você gastou a mais. Mas conta desse homem. O Senhor está buscando, irmão, os bons samaritanos no meio da igreja dele. Onde será que está esse bom samaritano? Está preocupado? Não é com esse tempo, está muito bonito, conservado, a bênção de Deus. Não é que são esses bancos aqui, ó, bancos maravilhosos, aconchegantes, esses ventiladores. Está faltando uma aqui, a gente pode. Já Deus providencia até um ar-condicionado melhor. Melhor, mais fresquinho. Deus nos dá um terreno aqui do lado lá, para ampliar, para crescer, para ter estacionamento, para ter mais
pode pensar, né, irmão? E as almas? Onde estão as almas? A começar daqui, nada de fora, não. A começar daqui de dentro. Aquele irmão que hoje não veio, irmão Mário, não veio hoje. Por que será que não veio? Aquele outro que faz um mês que não veio na igreja. Estranho, né? Vai ser que não está aqui, né? Ela não está aqui. O que será que está acontecendo com essa alma? Estranho, mais estranho ainda é que essa alma não sou o sangue de Jesus na cruz. E o mais estranho ainda, que a Bíblia fala que essa alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora imagina, irmão, é difícil imaginar, né? As riquezas dessa terra. A gente colocar tudo num banco e falar, pô, contabilista, soma aí, quanto dá? As riquezas dessa terra, os bens materiais, é incalculável, né? Até o supercomputador para descobrir o valor. O mundo inteiro tem de riquezas. E a Bíblia fala que uma alma vale muito mais do que todas essas riquezas de Deus. A minha alma, a tua alma, a alma que não veio no mundo nessa noite. Já faz alguns cultos que não vem. E o Senhor Jesus está procurando alguém que possa dizer alguma coisa, irmão, por essa alma. Talvez essa que não está vindo. Talvez por alguém que está aqui na sua hoje. Que às vezes está com alguma dificuldade, está com algum problema. Que para mim é de fácil solução. Para mim não é uma dificuldade tão grande assim. É uma questão de tempo. É uma questão de alguns detalhes acontecer. É uma questão de a pessoa mudar muitas vezes. Às vezes a pessoa tem que mudar. E ela não muda. Puxa, tem que mudar. A pessoa muda. Muda a trajetória. É fácil de falar, né? A retórica é muito fácil. Mas na hora de colocar na prática, precisa do bom samaritano. Porque às vezes a pessoa está ferida mortalmente. Não parece, está respirando, está sorrindo. Ao final do culto, ela bebe uma aguinha, bebe um cafezinho, cumprimenta os irmãos capazes do Senhor, aquele abraço forte e gostoso dos irmãos, mas ela está morrendo. Ela está quase à morte. E nós não estamos percebendo, mas o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo solta lá no fundo, no interior. Ah, mas ele não tem poder de fazer a mudança? Ele até poderia fazer, mas está esperando alguém se levantar para fazer, para ajudar nesse processo. Porque às vezes essa pessoa precisa se levantar, mas está sem força para se levantar. E ela precisa da minha e da tua ajuda. Ela precisa da minha e da tua ajuda, a pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de autoridade do céu, com conhecimento da palavra de Deus, com fé. Ela está precisando de mim, está precisando de você. Nós somos esses bons samaritanos, porque Jesus já fez a obra que a gente tem que fazer. Ele está no céu. O Espírito Santo de Deus está aqui fazendo as obras, completando as obras através de nossas vidas. E o Senhor conta com cada um de nós que estamos aqui, irmão, para um projeto que Ele preparou para você executar, para você fazer, para mim fazer esse projeto. E como eu disse, o Senhor não é irresponsável para dar uma ferramenta a qual nós não vamos usar de forma correta. Ele não é irresponsável, mas Ele vai nos ajudar, Ele vai nos falar, Ele vai nos orientar por meio que nós sermos envolvidos por Ele. Nós temos que ser envolvidos pelo Senhor. Nós temos que prestar atenção no que está dizendo a palavra de Deus, para nós não sermos enganados por qualquer fábula, por qualquer multidão que está falando a mesma coisa, só que é mentira. Por qualquer língua estranha, ou o profeta que se levanta para falar alguma coisa, mas está falando mentira. Nós temos que tomar cuidado, não é apedrejar o profeta, nem que ninguém está falando muito estranho. Não vai, nós estamos usando não é lugar, nem condenar alguém. A nossa função é de levantar, é de curar as feridas, é de colocar em algum lugar de segurança, é de colocar em algum lugar que às vezes
seja alimentada, que ela seja suprida nessas necessidades. E vai para quem está cuidando, ora, pode cuidar aí. E se eventualmente alguma necessidade a mais acontecer, eu venho novamente aqui e vou suprir também essa necessidade. Porque eu tenho aprendido a ser esse bom samaritano, a tomar esse papel que Jesus falou para aquele homem: faça o mesmo. Jesus não isentou aquele homem de fazer, de ajudar, independente de quem seja. Por mais que eu odeio fisicamente, humanamente, eu não gosto dessa pessoa, mas essa pessoa é amada por Deus. E aí, como fica? E aí, como fica a história? Aí nós precisamos do Senhor para nos ajudar a jogar fora esse ódio, esse rancor, e olhar além. É uma alma, precisa de ser curada, precisa de ser restaurada. E não vai ser eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho poder de entrar no coração de alguém e mudar o pensamento de alguém. Nem o meu pensamento tem condições de mudar. O meu pensamento às vezes não consigo. Mas o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, essa que poder, aleluia. É a espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, espada de dois gumes que corta e que traz transformação. É a palavra de Deus. É isso que nós temos que ensinar, é a palavra. Vai criar uma geração forte, irmão. A esposa e eu estávamos lembrando esses dias que nós tínhamos a minha mãe ontem mesmo, né, com a minha mãe. Ela estava comentando, a igreja fulana de tal, no começo, não era assim, comentando com o pastor lá, não era assim, irmão. A igreja fulana de tal era fogo, era bênção. O pastor chamava o demônio lá na frente, expulsava o demônio lá na frente, a pessoa endemoniada. Era só o pastor pegar o microfone na mão e começar a pregar, os demônios se manifestavam no meio da igreja, nas pessoas. A igreja fulana de tal não era assim. Hoje, infelizmente, esfriou, alguma coisa aconteceu, mas não era assim. Está faltando nós, sabe, irmão, ensinar. Mas nós temos ensinado, então tem que ensinar mais. Nós temos que aprender mais. Nós temos que nos ser envolvidos no Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente tem que fazer alguma coisa, irmão, para que o Espírito Santo de Deus ele nos envolva e tome após nossas vidas de forma completa. Isso que eu quero dizer. Não quero dizer que o Espírito Santo não está. Ele está, mas está agindo até onde nós estamos deixando, porque ele não é invasor. Ele não força alguém a fazer alguma coisa porque ele quer assim. Mas ele vai instruindo, ele vai aconselhando, ele vai dizendo, vai mostrando. Igual Jesus fez com aquele fariseu, está vendo? As atitudes. E aquele que você está desprezando, ele está fazendo certo. O certo é isso, você pegar independente de quem quer que seja. Lembra que a Bíblia, Jesus não falou que aquele homem era um samaritano, que aquele homem era um judeu, que aquele homem era um estrangeiro. Não, a Bíblia fala que é um homem que caiu ali e foi assaltado, que estava quase morto, mas não citou que raça, e que credo, e quem era aquele homem? Era um homem. Era um homem. Nós precisamos ter essa visão, independente de quem seja. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar o irmão, para ajudar a irmã a se levantar. Porque Deus tem um projeto dentro deles. E se não acontecer, irmão, aí é Deus e a pessoa, não cabe a nós temos que trabalhar, independente. Não poderia esse homem ser ajudado, de repente Jesus fala, depois ele foi ajudado, ele foi embora, nunca mais foi visto, depois viram ele assaltando, roubando. Não, Jesus simplesmente parou nesse ponto, que precisava ensinar aquele homem que o próximo era independente de quem. Ele achava que era o mais próximo para ele, independente de quem seja, você tem que fazer alguma coisa para tirar essa pessoa que está quase à morte. Porque eu também amo essa pessoa. E vai converter, vai. Não, precisa
precisamos nós levar a palavra de Deus, o Evangelho, o poder da palavra de Deus, para que essa pessoa seja instruída, para que essa pessoa seja ensinada. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmão, porque senão nós vamos continuar rodando nesse deserto. Você sabe do deserto. Você vai continuar enroscado nos seus problemas, porque o inimigo achou um ponto fraco. O adversário encontrou um ponto fraco e ele vai investir nesse ponto para você parar, para você ficar só observando esse problema ou esses vários problemas que você tem a fé nele e você vai. De novo, Deus está alertando. Para de se preocupar com esses problemas. Para de ficar enroscado nessas situações que você não vai conseguir resolver, mesmo porque eu estou permitindo isso, porque você precisa ouvir a minha voz. Você não está ouvindo a minha voz, então estou deixando as coisas acontecer. Então vê se você acorda e vê se você olha para mim. Preste atenção que eu estou falando com você, porque eu tenho o mundo nas minhas mãos. O mundo e tudo que há nele estão nas mãos do Senhor. Inclusive essa situação que você está vivendo. Essa daí mesmo. Que te tira a paz, você não tem saída. Essa daí mesmo. Está nas mãos do papai. E papai falou que está cuidando. Já viu Eclesiastes lá, capítulo acho que 7, 8? Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Não tem tempo, fique calmo, fique em paz, porque tem tempo. E vai fazer aquilo que Deus está falando para você. Produza, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos buscar os dons espirituais. Cadê? Onde estão os dons? É culpa de quem? Minha, sua. Nós estamos tão preocupados com outras coisas, esquecemos de Deus está aqui, ó, prontinho, precisa estar aqui. Quem quer profetizar, quem quer curar, quem quer ser um bom hospedeiro, hospitaleiro, quem quer, quem mais? Quem quer curar, profetizar, quem quer ensinar, também é outro, também é um ministerial. Quem quer falar em outras línguas? O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está com desejo. Você nem imagina que desejo o Senhor está de entregar esses dons para nós. Só como eu disse, vou repetir para você entender. Ele não é irresponsável. Ele não vai dar alguém que não vai cuidar bem desse talento, desse dom. Porque quem recebeu um e usou, se deu mal. Ele não quer que aconteça isso com a gente, não. Ele quer nos dar e nós façamos bom uso desse dom. Glória a Deus. Irmãos, oh Pai, mais uma vez voltamos à tua presença, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a entendermos, oh Pai. Ó Deus, amado, essa palavra, Senhor, que veio, tem tanta gente doente, sofrendo, Senhor. Tem tanta gente moribunda, Pai. Tem tanta gente espiritualmente, Senhor, precisando de um socorro, Pai. E o Senhor sabe quem é, Pai. O Senhor sabe qual é a necessidade, Pai. E aqui estamos nós, Senhor, os despenseiros. Pai, aqueles que o Senhor escolheu para ministrar, para, Senhor, fazer essa obra, Senhor, mediante o teu poder, mediante a instrução da tua palavra, mediante o Evangelho, que o Evangelho tem poder. O Evangelho tem autoridade, Senhor. E nós precisamos entender isso, nos ajuda e nós possamos parar a nossa trajetória, nossa caminhada, aleluia, e investir nessa alma, Senhor, em nome de Jesus, Pai.